Duas coisas que só quem tem sabedoria consegue fazer. Uma é reconhecer os diferentes níveis de valores em objetos e pessoas. E dois, organizar a vida de modo que sua agenda diária venha dar prioridades ao que é mais importante. O nosso nível de satisfação na vida depende em grande parte dessa habilidade humana. Muitas pessoas se enganam sobre esses aspectos de sabedoria em vários ângulos da vida. Homens buscam para serem suas esposas e mães de seus filhos as mais bonitas, não a de melhor caráter e honestidade, como também as mulheres procuram ou se deixam seduzir pelo mais esperto ou aquele que tem melhor posição financeira. Nada contra essas coisas, nada mesmo, elas têm o seu lugar. Mas Acabe cometeu este erro, e se você lê a Bíblia, sabe que Abigail também. O jovem rico esteve diante do Rei da Glória e foi convidado a fazer parte de sua equipe, mas sua maneira de avaliar os valores o levou a cometer o maior erro de sua vida. Mateus 6,33 é a base do que estou falando. Ali, Jesus nos dá a real noção de valores e a verdadeira ideia do que seja prioridade. Jesus nunca disse para buscar somente o reino de Deus. Nunca disse. Ele sabe que nós somos humanos. E devemos também, até mesmo, dar a César o que é de César. Mas, se você tem um mínimo de sabedoria, por menor que seja o seu nível de sabedoria, entenda a lição mais importante aqui. Nunca roube aquilo que é de Deus, que é o primeiro lugar. Ninguém tem o poder de decidir como você usa o seu tempo e como você estabelece as suas prioridades. Você sempre receberá de volta o retorno equivalente ao seu investimento. O jovem rico nos dá esse grande alerta e Paulo, o seu grande ensinamento. O rico estava no Hades e Paulo foi receber a sua coroa de glória que conquistou ao eleger e organizar as suas prioridades. Não se trata de azar, nem de sorte. Trata-se de entendimento e decisão. Toda decisão dói, porque ao decidir abraçar o leste e o que ele oferece, inevitavelmente você tem que abandonar o oeste e o que ele oferece. É uma questão de escolhas. Deixa eu contar uma pequena história que provavelmente você já conhece, mas que vale a pena ser lembrado. Um mestre foi questionado por seu discípulo
sobre a real importância das coisas. Ao invés de responder-lhe a pergunta, pediu ao discípulo que pegasse um vaso de boca larga e colocasse algumas pedras grandes dentro dele. Assim feito, o mestre perguntou ao discípulo: "O vaso está cheio?" "Sim", respondeu o discípulo. Então o mestre pediu ao discípulo que colocasse um monte de pedras menores dentro do vaso. "E agora? Está cheio?" "Sim." Novamente, o mestre pediu ao discípulo que colocasse agora areia dentro do vaso. "E agora? Está cheio?" "Sim", respondeu o discípulo. Então, o mestre pediu ao discípulo que colocasse água dentro do vaso. Nesse ponto, o discípulo prontamente disse: "Entendi, mestre. A real importância das coisas está na forma como as armazenamos." O mestre respondeu: "Não. O vaso só pode ser cheio desta forma, porque as grandes coisas foram colocadas primeiro, depois as menores, e assim por diante. Assim também é a vida. Priorize a sua vida com as coisas que realmente são grandes e importantes, como Deus, a sua família, os amigos, o desenvolvimento pessoal e profissional. Depois, coloque as menores. Se você tivesse começado a encher o vaso com as pedras pequenas, as pedras grandes jamais caberiam nele. Assim também, se você se ocupar apenas com coisas pequenas, as grandes não terão espaço. As pessoas que têm habilidade, sabedoria para reconhecer os diferentes valores têm capacidade de estabelecer prioridades. O adulto sabe fazer melhores escolhas que uma criança devido à capacidade de prever os resultados no futuro, ao passo que a criança só vê o presente, ignorando o preço a se pagar. Em outras palavras, o sábio investe, o tolo, representado pela criança, desperdiça. Nesta vida, só uma riqueza que Deus dá a todos indistintamente: o tempo. Os que investem ficam ricos, os que desperdiçam ficam pobres. Tudo é uma questão de sabedoria e prioridades. O rico tem 24 horas no dia, o pobre também. Cada um de nós temos o mesmo número de horas em cada dia. O que cabe a cada um de nós é saber estabelecer as prioridades e colocar o mais importante primeiro. Deus não merece o segundo lugar. Ele não deseja o segundo lugar. Ele merece e aceita somente o primeiro lugar. Mas lembre-se, é sua responsabilidade estabelecer as suas prioridades. Na sua vida, Deus fica onde você o coloca. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.